Olá pessoal, bem-vindos novamente às aulas e a gente vai começar hoje a falar um pouquinho sobre conjuntos e deixa para trás a parte da revisão, certo? Conjuntos para a gente vai ser o primeiro grande passo aqui para a gente falar sobre funções, né? E quanto melhor a gente entender a parte de conjuntos e a parte de relações, assim como era muito importante a gente entender as equações, né, de primeiro e de segundo grau, que vocês já viram isso antes do ensino médio até, né? Juntando essas duas coisas, a gente tem uma base muito forte para entender função. E aí a função fica fácil, tá? Então é extremamente importante a gente entender conjuntos como uma base de uma aplicação posterior que é a parte de funções, tá? Bom, os conjuntos, eles têm uma noção bastante intuitiva de definição deles, que é a ideia de uma coleção de objetos, né? Esses objetos a gente chama de elementos, né? Então, um conjunto é uma coleção de elementos, tá? E esses elementos eles vão ter alguma coisa em comum entre eles, tá? Que é justamente o que faz com que eles pertençam ao mesmo conjunto, né? Esse fator que eles têm em comum. Então, por exemplo, todos vocês do primeiro ano da engenharia de agrimensura têm algo em comum, que é serem da mesma turma. Então, o conjunto dos alunos do primeiro ano da agrimensura formam um determinado conjunto, certo? Então, vocês são os elementos e a reunião de vocês formam um conjunto. A gente pode pegar alguns de vocês, né? Quem são os alunos do primeiro ano de agrimensura e que moram fora de Inconfidentes? É um outro grupo, certo? Então, grupos eles sempre têm os elementos de um grupo sempre têm algo em comum, tá? Se a gente pegar todos os outros alunos da agrimensura dos outros anos, todos vocês, né, os alunos de todos os anos formam um grupo maior, certo? Que tem em comum fazerem o mesmo curso. Se a gente pegar todos os alunos do IFSU de Minas, certo? É um grupo bem maior, vai incluir todos os alunos dos outros cursos superiores, também os alunos dos cursos técnicos, e formam um grupo, um conjunto de todos os alunos do Instituto, certo? Então é uma noção bastante intuitiva que de alguma coisa que vocês já viram antes, né? Bom, a forma que a gente tem de representar os conjuntos é por letras maiúsculas, então os conjuntos sempre vão ser indicados por letras maiúsculas, né? A, B, C e assim por diante. Muitas vezes essa letra tem alguma coisa a ver com o conjunto, é inicial de alguma coisa, né? Bom, e aí a gente tem três formas de representar o conjunto. Na verdade, até poderia dizer quatro formas, mas que sendo uma das formas, uma descrição em português mesmo, né? Uma descrição textual do que é esse conjunto. Mas essa descrição textual está dentro de uma dessas três. Então, diria que são três as formas principais que a gente tem de descrever os conjuntos, tá? Duas por escrito e uma gráfica, uma visual, certo? Bom, uma das formas é essa daqui, é listando todos os elementos. Então, como é que a gente faz para listar? Primeiro eu dou o nome para o conjunto, uma letra maiúscula, então aqui é o conjunto A, certo? E aí eu coloco chaves, eu tenho que colocar todos os elementos em chaves listados, certo? E esses elementos eles vão ficar separados por vírgula, todos eles, tá? Não faz sentido eu colocar um E, né, pro último, né? Não é, isso aqui não é português, é uma descrição em uma linguagem matemática, tá? Então eu tenho um conjunto de quatro cores, verde, amarelo, azul e branco, certo? Uma segunda forma de descrever esse mesmo conjunto seria listando o que eles têm em comum, seria descrevendo o que eles têm em comum. E o que essas quatro cores têm em comum? Elas são as cores da bandeira do Brasil. Então eu poderia falar que o conjunto A é o conjunto, aí mais uma vez, fica entre chaves, sempre fica entre chaves, né? Nessas duas descrições. Ele é o conjunto composto por um elemento X, tá? Então a gente descreve o X como um elemento genérico, tal que X é uma cor da bandeira do Brasil. Então, como são quatro as cores da bandeira do Brasil, são quatro elementos desse conjunto, né? Então, as duas formas representam exatamente o mesmo conjunto. São duas formas de dizer a mesma coisa, tá? Essa barrinha na vertical aí a gente lê como tal que, né? Então, o que eu falei ali foi: o conjunto A é composto pelos elementos X, tal que X é uma cor da bandeira do Brasil,
certo? Essa segunda maneira é uma maneira que a gente vai usar bastante em conjuntos numéricos, tá? Porque quando a gente tem conjuntos que tem muitos elementos, ou em matemática é muito comum a gente falar sobre conjuntos que têm infinitos elementos, certo? Então, para não fica impossível a gente descrever um por um, como na primeira forma, né? Então, listar os elementos, como ali no primeiro exemplo, é quando o conjunto tem poucos elementos, né? Então, quando ele não tem poucos, né? Quando ele tem muitos elementos ou infinitos elementos, a gente vai fazer dessa segunda maneira aí, ok? Bom, existe uma outra notação aqui importante, que é a relação entre o elemento e o conjunto. Se o elemento faz parte do conjunto ou não. Essa relação é uma relação chamada de pertinência, tá? Então a gente fala se o elemento ele pertence ou não pertence ao conjunto. Essa é o linguajar técnico da matemática para descrever se um elemento faz parte ou não de um conjunto, tá? Então, toda vez que eu quero dizer que um elemento faz parte ou não de um conjunto, eu falo que ele pertence ou não pertence ao conjunto, tá? E o símbolo é esse ezinho aqui, ó, parece um E, né? Esse símbolo é o símbolo da pertinência, tá? Então eu quero dizer que verde pertence ao conjunto A. Então verde é um elemento do conjunto A, é isso que ele está dizendo, que verde é um elemento do conjunto A. A gente lê como verde pertence a A, certo? Ou então o segundo ali, o amarelo pertence a A, assim como o azul e branco, certo? A gente não vai usar aqui, mas eu poderia colocar que um elemento não pertence ao conjunto A. E aí esse mesmo símbolo, só que com um traço na diagonal. Toda vez em matemática que a gente fizer uma negação em relação à afirmação positiva, a gente faz essa barra cortando, né? Então, por exemplo, o símbolo de igual diferente, né? O símbolo de diferente é o igual com traço. Quer dizer que não é igual. Se tivesse esse símbolo de pertence com um traço em cima, na diagonal, quer dizer que não pertence. Mas a gente não vai usar aqui, então eu não quis enfatizar isso para vocês, não. Ok? Bom, a terceira forma que a gente tem aqui de representar os conjuntos é uma forma visual, tá? Que é chamada de diagrama de Venn. Essa forma de diagrama, né? Vocês podem ver essa palavra sendo usada, é sempre uma representação visual de alguma coisa, né? É usada bastante em engenharia também. Toda vez que a gente quiser fazer uma representação, por exemplo, de um circuito elétrico, que pode ser em física ou pode ser em disciplina de engenharia, é dito que é um diagrama, tá? Então o diagrama é uma representação visual de um conjunto, tá? E essa representação visual, ela não é particularmente prática para representar conjuntos infinitos, mas ela é muito prática para a gente representar a relação entre dois conjuntos. Vocês devem lembrar, vocês devem ter visto em algum momento dois conjuntos, um mandando seta para o outro, tá? Essas setinhas que a gente fala que vão ser as relações que viram depois as funções, tá? Então por isso que a gente vai usar aqui um pouquinho do diagrama de Venn, porque fica mais fácil da gente entender, visualizar essas relações, certo? Então, o diagrama de Venn ele tem esse formato de uma linha que fecha uma região. Aqui ele está quase um círculo, mas não precisa ser. Ele pode ser um círculo, pode ser oval, pode ser retangular, quadrado. Não existe forma definida para um conjunto no diagrama de Venn. É só uma linha fechada, tá? Os elementos que estão dentro dessa linha pertencem ao conjunto e os elementos que estão fora não pertencem ao conjunto. Então, nesse desenho que eu coloquei aí, o conjunto A é composto pelos elementos 0, 2, 4, 6 e 8, certo? Então, por isso que eu falo que ele é muito bom para representar conjuntos pequenos, tá? Que tem poucos elementos, certo? Mas, para a gente entender depois a relação entre esses conjuntos, ajuda bastante. Esse mesmo conjunto A, eu poderia descrever pelaquela notação do que os elementos, ou listando, né? Abrindo colchetes e colocando 0, 2, 4, 6 e 8, ou descrevendo o que eles têm em comum. O que esses elementos têm em comum? Primeiro, todos eles são pares, certo? E segundo, que eles estão nesse intervalo entre 0 e 8, que foi a notação que a gente viu na aula passada de inequações, tá? Então, ó, o conjunto A poderia ser descrito dessa forma aqui. Ele é composto pelos elementos X, tá? Lembre-se sempre, esse X é um X genérico, né? A gente usa muito X em matemática para falar sobre incógnitas, né? Mas se vocês lembrarem
porque vocês já estudaram um pouquinho funções em ensino médio, quando a gente tem um plano cartesiano que tem y e x, são dois conjuntos, tá? Então um conjunto é representado pela letra x e o outro conjunto é representado pela letra y, tá? Mas poderia ser qualquer letra aqui. Geralmente em matemática a gente usa para as incógnitas as últimas letras do alfabeto, certo? Bom, então o conjunto A é composto genericamente pelo elemento x. E o que eu sei desse elemento x? Ele é um número par e, ao mesmo tempo, né, lembrando sempre que o em matemática quer dizer ao mesmo tempo, né, ele é um número, tá? E aí estou usando aqui a notação da aula passada de inequações, sempre lendo a partir da incógnita, sempre lendo a partir do x, né? Então, ó, o x ele é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 8. Ou seja, como as duas extremidades têm o igual, né? Maior ou igual e menor ou igual, o 0 e 8 estão inclusos, né? Então o x ele tem que estar entre 0 e 8 e ele é um número par ao mesmo tempo. Isso exclui o 1, 3, 5 e 7, né? Porque o 1, 3 e 5 e 7 estão no intervalo, só que não são pares, tá? O igual inclui o 0 e 8, então a gente tem aqui 0, 2, 4, 6 e 8. Então são duas formas de descrever o mesmo conjunto, certo? E esse tipo de notação eu estou aqui mostrando para vocês porque a gente acaba usando um pouco nas soluções de equações, né? Nas soluções de equações, vocês devem lembrar isso de ensino médio. Por exemplo, quando você resolvia uma equação de segundo grau, a gente costumava colocar o conjunto de solução. O conjunto de solução são dois elementos lá da solução de uma equação de segundo grau. Ou, por exemplo, delta deu menor que zero. Lembra que eu falei para vocês, se eu estou resolvendo uma equação de segundo grau por Bhaskara e o delta dá negativo, ele não tem soluções, tá? Então o conjunto de solução é um conjunto vazio, né? Então é por isso que eu estou insistindo um pouquinho com vocês sobre essa notação, porque a gente acaba vendo esse tipo de notação aí, então é importante a gente lembrar. Bom, só que o nosso objetivo aqui não é trabalhar com conjuntos de elementos quaisquer, né? A gente sempre dá o exemplo de elementos como de elementos que não são números, né? Como o conjunto das cores da bandeira do Brasil ou um conjunto dos alunos da turma. Mas o que a gente costuma aqui é trabalhar com números, né? Então, que são os conjuntos numéricos, né? E a gente estuda os conjuntos numéricos também um pouco para entender um pouco a história da matemática, uma forma que a gente tem de revisar um pouquinho a história da matemática, porque esses conjuntos eles vão contando um pouco da evolução da matemática na história da humanidade, tá? Então a gente começa com o conjunto dos números naturais, que são os números inteiros e que não são negativos, tá? Que é esse conjunto em amarelo, pequenininho aqui embaixo, tá? O conjunto dos números naturais, ele é composto por 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. 5, 10, 100, 1000, 1 milhão. Tá? Ele é um conjunto com infinitos elementos, certo? Porque ele não para nunca, né? Então 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, qualquer número desse for um número inteiro não negativo, ele está dentro dos números naturais, tá? A gente fala que não negativo e não falar positivo porque está o zero também, né? Porque os números eles são classificados entre positivos, negativos ou nulo no caso do zero. Então o zero ele não é um elemento positivo, ele é um elemento nulo, né? Neutro. Então a gente tem os elementos positivos, os elementos negativos e o zero que é um elemento neutro, certo? Então por isso que a gente fala que os naturais eles são compostos por números inteiros e não negativos. E lembrando, o que é o número inteiro, né? É um número que não tem parte decimal, né? Ele não tem vírgula depois da unidade, tá? Bom, esse conjunto, ele é um conjunto que ele só é fechado, a gente usa o termo, ele só é fechado para duas operações. O que significa isso? Se eu somar dois números naturais, o resultado vai ser um número natural. Se eu multiplicar dois números naturais, o resultado vai ser um número natural. Agora, se eu subtrair e dividir dois números naturais, não necessariamente o resultado vai ser um número natural. Por isso que a gente fala que o conjunto dos naturais ele é fechado para soma e para multiplicação, certo? Por quê? Porque, por exemplo, se eu subtrair 2 e 3, né, fazer 2 menos 3, né? 2 menos 3, o resultado é menos 1. Menos 1 é um número negativo, né? Então o número negativo ele não está no conjunto dos números naturais, tá? Então a subtração não necessariamente resulta num número natural, certo? Então a gente precisa de um conjunto maior
para poder fazer subtração. E mesma coisa de divisão. Se eu faço 1 dividido por 3, 1 dividido por 3 não é um número natural, porque ele é um número que tem uma parte decimal, né, representada através de uma fração, tá? E o conjunto dos números naturais são só os números inteiros, tá? Então por isso a gente precisa ir andando com os conjuntos para acrescentar as outras operações, tá? E aí entra o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, representados ali pela letra Z, né? Os naturais era pela letra N e os inteiros pela letra Z, eles incluem os números negativos, então são todos os inteiros, certo? Menos 1, menos 10, menos 100, menos 1000, menos 1 milhão, né? Ele é infinito tanto para o negativo quanto para o positivo, certo? E com os números inteiros, todos os números naturais também são inteiros, tá? Por isso que ele está representado ali por fora, né? A gente fala que os naturais eles são um subconjunto dos números inteiros, porque todo número natural também é um número inteiro, certo? Então aqui agora eu posso fazer subtração de dois números inteiros, que o resultado sempre vai ser um número inteiro também, tá? Então eu tenho condição de fazer uma subtração. A divisão ainda está de fora aqui pra gente e vai ser contemplada no próximo conjunto, certo? Bom, o próximo conjunto é o conjunto dos números racionais, certo? O conjunto dos números racionais, olha a descrição ali, ele é indicado pela letra Q, tá? E ele é composto pelos elementos x, tal que x é uma divisão entre dois números, p e q é uma representação literal, né, usando letras, né? É uma representação literal de uma divisão entre dois números, sendo que esses dois números p e q são números inteiros, tá? Então, eu coloquei aqui embaixo alguns exemplos de números que são números racionais. Meio, um terço, 2/5, né? Eu não coloquei negativo, mas menos meio, menos um terço, menos 3/7 são todos números racionais. Então, os números racionais são números que são indicados pela divisão entre dois números, tá? Só por curiosidade, os números que são as dízimas periódicas, vocês lembram, por exemplo, 1,3333 que eu mencionei antes, ele é uma dízima periódica. As dízimas periódicas são números racionais. Eu consigo descobrir sempre, tem uma forma da gente fazer essa conta e descobrir qual é a fração, que é a divisão entre dois números inteiros, que gera aquele número em formato de dízima periódica, tá? Então isso é só uma curiosidade, tá? Bom, então a existência desse conjunto dos números racionais, que são números que são representados pela divisão entre dois números inteiros, implica a existência do conjunto dos números irracionais, que são números que a gente não consegue representar como a divisão entre dois números inteiros. E só um detalhe aqui que eu não tinha mencionado, o conjunto dos racionais ele também é um conjunto maior que engloba o conjunto dos inteiros e dos naturais. Tanto o conjunto dos naturais quanto o conjunto dos inteiros são subconjuntos dos números racionais. Porque afinal de contas, se eu pego 4 e divido por 2, qual que é o resultado do 4 dividido por 2? É 2, que era o número natural, tá? Então todos os números naturais e inteiros, eles também são racionais, certo? Além dos racionais inteiros, a gente tem as frações, 1/3, 2/5, tal, que são números com uma parte decimal, né? Bom, então o que são esses números irracionais que não podem, a gente não consegue representar eles como a divisão entre dois números inteiros? Aqui pra gente agora a gente vai ter acrescido mais uma operação. Então, se com os racionais a gente teve acrescido a divisão e completou as 4 operações aritméticas básicas, aqui agora a gente tem acrescida a raiz, tá? Lembrando sempre o que é raiz, né? Eu mencionei para vocês na aula sobre equações de segundo grau, né? Mas quando a gente fala que um número é o quadrado, a gente fala que é um número vezes ele mesmo, né? Então 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 3 ao quadrado é 3 vezes 3. O que é um número elevado a meio? É um outro número que ao quadrado vai dar aquele número. Então o que é 4 elevado a meio? Eu preciso encontrar um outro número que ao quadrado vai dar o 4.
que a gente sabe que é o 2. Isso que significa raiz quadrada, elevar o número a meio, né? O que é um 8 elevado a 1/3? É descobrir um outro número que elevado ao cubo vai dar o 8. Então 8 elevado a 1/3 é 2, porque 2 ao cubo é 8, tá? Esses números aqui, raiz de 2, raiz de 3, são números irracionais. Eu não consigo representar eles como uma divisão entre dois números inteiros. Eu posso até fazer uma aproximação, por exemplo, raiz de 2, eu posso falar que é 14 dividido por 10, mas isso é só uma aproximação, não é um valor exato. E se a gente escrever em formato decimal, no raiz de 2 dá 1,4 alguma coisa, ele é um número infinito, ele tem infinitos números depois da vírgula, tá? Só que a dízima periódica também tem infinitos números depois da vírgula. Só que esses números sempre se repetem, tá? No caso da dízima periódica, né? No caso dos números irracionais, tudo que vem depois da vírgula, eles não se repetem, não tem um ciclo de repetição, tá? Inclusive, eu coloquei aqui que um dos números irracionais famosos é o π, né? Tem site na internet que, se você procurar o valor do π, ele fica descrevendo infinitamente todos os valores que vêm depois da vírgula. Então a gente sabe que o π é aproximadamente 3,14, mas é 3,14, 15, 9, 3 tal, e continua, tá? Continua infinitamente, certo? Então esses são os números irracionais, são números que não conseguem ser representados através de uma divisão entre dois números inteiros. E só um detalhe, nem toda raiz, seja quadrada, cúbica, qual for, vai gerar um número irracional. Por exemplo, raiz de 4 é 2. 2 é um número racional, né? É um número natural, inteiro e, por sua vez, racional, certo? Mas algumas dessas raízes, tipo raiz de 2, são raízes irracionais, certo? Bom, uma forma que a gente tem de fazer a representação visual aqui, ó, eu falei, os naturais é do subconjunto dos inteiros, que é subconjunto dos racionais, tá? Se a gente olhar a figura de baixo, tá a mesma imagem ali, né, dos naturais dentro dos inteiros, que estão dentro dos racionais, só que o conjunto dos irracionais é um conjunto disjunto dos racionais. Eles não têm nada em comum. Os elementos que são irracionais, eles não são racionais, tá? Então são dois conjuntos que não têm interseção, eles são completamente diferentes. A gente chama eles de disjuntos, tá? E aí vem o conjunto dos racionais, que é o último conjunto, o maior conjunto de todos, só que ele não acrescenta novidade nenhuma pra gente. O conjunto dos números racionais, ele é só a união de tudo que a gente viu. Então a união dos racionais com os irracionais são os números reais, que a gente pode resumir como sendo todos os números que a gente conhece, certo? Pessoal, é isso, obrigado e até a próxima aula.